amigos, tudo bem? A gente está passando agora na parte 2 do projeto Liderança que a gente iniciou com a parte 1, que falávamos sobre liderança autocrática, né? E as suas performances, né? E, na verdade, senti um prazer muito grande, tenho que comentar isso com vocês, porque fizemos 1.200 visualizações, né? Bom, mas vamos ao que há de interesse, né? E é palpitante, né, o assunto liderança. Eu fico maravilhado por isso, porque eu gosto, né? E quando a gente gosta dessas coisas, a gente sempre fala um pouco mais. Mas a gente espera tecer aí comentários sobre a liderança evolutiva, habilidades desse líder que trabalha a parte de evolução do colaborador, porque esse colaborador já saiu da fase 1, né? Ele já foi admitido, já recebeu toda aquela carga de liderança autocrática, como fazer, por que fazer, de que maneira fazer, resultados, como serão colhidos, e etc., né? Agora a gente vai para a evolução. Aquela parte 1 mostra o colaborador totalmente empolgado, né? Mas, com o passar do tempo, ele já incorporou alguma coisa da cultura, já os colaboradores, né, mais antigos já deram todas as coordenadas, né, a esse novo colaborador que já vem aí com uns 3, 4, 5, 6 meses de casa, né, e aí ele entra ele fica um pouco mais cabisbaixo, né? O comportamento está um pouco triste, né? E tem algumas situações que a gente fala, né? Ele chega em casa, a mulher ou o marido, né, pergunta: e aí, amor, como foi o dia hoje? Amor, não está legal, não. A companhia tem alguns valores descritos, mas a gente não enxerga muito. A cultura, né, é muito exigente, né? E a gente fica sem poder dar um passo, né, a mais ou a menos, né? E aí entra o quê? Cultura, né? Algumas coisas mais centralizadoras, né? Olha, não mexa aí não. E aí a gente não pode mexer aí. Isso aí a gente guarda a 7 chaves, né? Então, essas coisas vão deixando, né, o colaborador um pouco. Às vezes o líder não deixa realmente ele entrar nessa fase de evolução, né? E aí a gente fica muito com uma mentoria que tem que passar para frente, né? E ele não passa. E ele vai ficando triste, vai perdendo às vezes até a animação, né, a motivação, né? E tem uma parte, né, que o líder é aquele que anima, né, dá alma, né? E a gente não enxerga muito nessa teoria com a prática do líder animar, dar sentido de vida ao colaborador. A gente não vê muito isso, né? Eu que faço muitas consultorias, a gente não enxerga muito isso nas gestões de um formato geral, né? O que é que acontece? Comportamento, motivação, interesse, dedicação, entusiasmo, garra, vai um pouco para baixo. E essa queda, às vezes, é tão grande que ele chega no DP e diz: olha, me bota para fora. Me bota para fora que eu não quero mais trabalhar aqui, não. Por quê? Não quero. Estou sem ânimo para cá. Falta um dos princípios básicos, né, dito pelo David Clutterbuck, que é estar presente. Em todos os momentos, a gestão tem que se fazer presente. E aí o que é que acontece? O colaborador pede demissão. Ou ele não pede, mas está tão cabisbaixo que o comportamento
falta, o comportamento é de chega atrasado, algumas reclamações recebidas. Essas reclamações não entram num ouvido, saem no outro. O que é que ocorre? O chefe, né, o líder, né, a liderança diz, olha, vamos desligá-lo. É errado isso? É certo isso? É errado. O que é que nós líderes temos que fazer? Essa é uma etapa difícil. Ele recebeu a carga de informação, e foi lá e fez as coisas. Relativamente a algumas ele aprendeu, né, porque a mentoria foi forte, né? A autocracia foi forte, a orientação foi forte, né? A motivação dele estava ótima, por isso que ele mandou ver, né? Essa vibe entrou mesmo na cabeça e ele partiu para mostrar que poderia vir a dar grandes resultados na empresa. Às vezes, o líder deixa um pouco ele de lado, deixa ele fazer praticamente sozinho, como se fosse uma delegação, que não é momento ainda, por isso que talvez ele se sinta desprestigiado. E aí, se você deixa um pouco de lado esse colaborador que ainda merece todos os seus olhares, né? Porque ele não tem uma carga competencial grande, ele não tem. Ele tem como, ele aprendeu como, porque você estava junto, ou o treinador, a pessoa responsável por direcionar rumo, né? E aí começou a ensinar, e ele pegou a coisa, né, a tarefa, né? Mas será que ele já sabe fazer sozinho aquela tarefa? Ainda não, né? Ainda não. É hora da gente entrar com duas ações, não somente a mentoria de orientar, manja, porque ele não tem competência. Se você não tem competência, eu tenho que dar a competência. Como? Eu tenho que fornecer conhecimentos, né? E praticar com ele para ele adquirir habilidade. Ele só vai para frente se ele tiver competência, conhecer e saber fazer. Mas apareceu aqui um negócio que a gente só tinha visto contente, feliz, satisfeito, motivado, né? Chama-se engajamento, comportamento, como você queira chamar, né? Compromisso em fazer, né? Isso não tem nada a ver com a competência. Isso é somente comportamento, só o engajamento. E aí, palavras linkadas a comportamento: dedicação, interesse, entusiasmo, garra, procura ávida por entendimento, né? Querer fazer a coisa, né? Isso é tudo da área do engajamento. O que é que a gente precisa? Como eu não mando no outro, né? Essa mudança só depende dele. O que é que eu tenho que fazer? Ouvi-lo em todos os seus meandros. Vamos conversar a respeito de um quadro que eu tenho notado, que você às vezes fica um pouco triste, desmotivado. Eu gostaria de saber de você, né? O que é que acontece? E poderíamos até conversar da seguinte maneira: o que é que nós podemos fazer para você dar uma guinada? Porque até o meu ver, você chegou aqui bombando, né? E me preocupou. Saiu dessa grande, vamos chamar de motivação, garra, e agora você não vem com essa motivação, essa garra. O que é que acontece? Olha, ele tem que falar, né? Eu costumo dizer às pessoas que, olha, sinal de fumaça, né? Flanelinha balançando, né? Para contar as letras, né? Para formar uma frase, a palavra, né? Libras, né? Então, tudo isso são a fala em si, né? Todos esses processos, né, são endereçados a você exteriorizar aquilo que está sentindo, né? E você tentar conversar. Ouvir é um excelente projeto.
E quando você faz essa pergunta lá, né, quando ele caiu, né, do comprometimento, engajamento, né, já não está muito legal, e que você faz essa entrada, né, olha, falando, eu preciso conversar com você, porque a gente tem notado que você não está muito contente. Isso me preocupou. Tanto é que eu te chamei aqui, ou eu vim até aqui, né, para a gente conversar um pouco. Fala um pouco do que você sente. Né? Em função de você conversar alguma coisa, o que é que a gente pode fazer também, né, para a gente comentar isso aqui, né? Para a gente encontrar uma solução. Vamos nós? Discorre um pouco sobre essa, vamos chamar de agruras, né? E ele passa a conversar. Para ele conversar, a gente tem que ter inspirado antes algo também salutar nessa coisa, confiança. Em quem eu confio, eu me abro, né? Em quem eu não confio, eu não vou contar tantas coisas da minha vida, né? A partir do momento em que nós conversamos com o colaborador a respeito de como ele está, pelo comportamento que ele tem demonstrado, né? Pode sair ali, né? Se você já tiver esse diagnóstico em mãos, ótimo, que deveria ter. Né? Ótimo. Mas se você não tiver, e ele tocar no assunto, é porque Excel ainda é muito, o Excel avançado é muito avançado para mim. Eu não tenho ainda, Excel não tem competência ainda, e quem é que fomenta essa competência nele? A empresa. Se você quer apostar nesse talento, manda fazer um curso de Excel. Porque a empresa entrou numa exigência de inglês e eu não falo inglês. Se você quer apostar nesse talento, manda ele fazer inglês. Isso é competência, conhecimentos e habilidades. Isso aqui fugiu do comportamento. Então, a gente está notando que na fase 2, liderança parte 2, né, ele precisa de duas coisas, né? Duas regrinhas básicas: competência e comprometimento. Né? E o comprometimento envolve garra, dedicação, sim ou não, né? Garra, dedicação, entusiasmo, querer fazer, né? Estar envolvido com. Então, e basicamente isso aqui é 50-50, ok? Né? Eu preciso, para ele passar dessa fase para 3, né, ele ainda precisa aqui de muita competência. Nós devemos fomentar mais competência, né? Porque às vezes ele também não aprendeu tudo, né? Se ele aprendeu tudo, é outra etapa que a gente vai, mas a 3, essa parte 2, né, que é tratamento de evolução, a gente trata por quê? Porque ele caiu e essa queda é quase para zero, tanto é que às vezes ele pede demissão, que a gente falou, né? Então, a queda de comportamento é muito grande, né? E ainda não tem toda a competência que a função, que a tarefa exige. Então, nós temos aqui 50-50. Nós temos que dar, né, competência, né, e trabalhar as emoções. Né? Emoções, comportamento, dedicação, entusiasmo. Né? A gente tem que trabalhar isso aqui. Como? Senta e faz um novo plano. Que plano? Plano de ação, em que você não está ainda totalmente envolvido com aquela tarefa. Qual? Ele vai te dizer. E a partir do momento que ele disser, como que a gente pode fazer? Né? Estabelecer um plano de ação. Ou eu vou ensiná-lo, ou a área responsável por treinamentos, focar nas competências que ainda precisam ser fomentadas e trabalhar fortemente comportamento. Ok, gente? Mais uma vez, muito obrigado. Um forte abraço e a gente volta. Um abraço a todos.